Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma aula de filosofia e nesse segundo bimestre nós vamos estudar um assunto que nós já vimos lá no primeiro bimestre, né, de forma bem superficial, mas nós vamos falar sobre os sofistas. Nas aulas anteriores, inclusive, eu coloquei para vocês um vídeo que falava sobre a relação de Sócrates com os sofistas. E nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre quem eram os sofistas, o significado da palavra, e só lembrando a vocês que o significado da palavra, ela vem da mesma raiz do significado da palavra filosofia. Aqui, sofos, que é uma palavra grega, e é relacionado à sabedoria, sábios. Aqui eu tenho outro ponto aqui. Quem eram os sofistas? Era um grupo de professores que eles viajavam de um local para o outro e eles andavam, eles cobravam pelos seus ensinamentos e tinha como objetivo, principalmente, era ensinar a retórica, a arte da retórica. E por se falar em retórica, o significado da palavra também eu tenho aqui para vocês. Ela é uma palavra latina e o significado dela é a arte de falar bem. Inclusive, os sofistas tinham o principal objetivo era alcançar os jovens. Eles andavam para alcançar principalmente o público jovem e ensinar essa arte de falar bem. Esse objetivo era o quê? Desenvolver o poder de argumentação. Para que desenvolver esse poder de argumentação? Para derrubar as teses e convencer as pessoas da ideia que eles estavam tentando passar para o seu público. Então, pessoal, retomando aqui sobre a ideia dos sofistas, eu quero falar sobre o Sócrates e um pouco da relação conflituosa que ele tem com esses sofistas, apesar de ele, às vezes, ser considerado como um sofista também. Sócrates ele foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, considerado um dos criadores da filosofia ocidental. E mesmo tendo sido incluído nessa relação sofista, ele recusava essa classificação e opunha-se a eles de forma crítica. Sócrates foi contemporâneo dos sofistas e o mais energético adversário que eles tiveram. Então, a relação entre Sócrates e esses sofistas era exatamente de conflito. Segundo Sócrates, ele afirmava que a opinião é uma expressão individual, já que o conceito é universal, isto é, válido para todos. Nesse sentido, os sofistas já ensinavam que a retórica, como eu disse para vocês, o falar bem, é ideal para convencer os outros que sua opinião é a melhor. Já Sócrates ensinava a dialética, ou seja, fazia de conta que não sabia para levar as pessoas a admitirem sua falta de conhecimento e, através de seus questionamentos, chegar a um conhecimento seguro. E eu trouxe aqui para vocês alguns dos sofistas principais que se destacaram aqui. Nós temos aqui o Protágoras de Abdera. Sua frase mais conhecida é: o homem é a medida de todas as coisas. Agora imaginem vocês Sócrates convivendo com esse modelo de ideia. Para Protágoras, você já pensou no significado dessa frase? Pensa como seria o mundo se tudo fosse medido conforme a ideia, né, que Protágoras coloca aqui, conforme a nossa vontade. Em outras palavras, a justiça e a injustiça, o bem e o mal, deviam ser avaliados conforme as necessidades dos homens. Isso mesmo, tudo seria relativo e não haveria consenso e muito menos não existira
a verdade. Já dá para perceber porque Sócrates não gostava muito dos sofistas. Este pensamento defendia a opinião como forma de conhecimento, por isso bastava falar bem para convencer os outros, que no caso aqui é o uso da retórica. Para Protágoras, todo argumento tem dois lados e ambos podem ser válidos. Enquanto que, para Sócrates, havia apenas uma verdade, que era válida para todos. Por esse motivo, ele sempre buscava a essência das coisas. O que é o bem? O que é a verdade? O que é a justiça? As respostas a essas perguntas são os conceitos válidos para todos. Gorgias de Leontine, com sua frase "nada existe e se existisse nós não conheceríamos e se pudéssemos conhecer não saberíamos explicar essa existência para ninguém". Ele é conhecido como o pai do ceticismo absoluto, ou seja, não existe possibilidade de conhecer a verdade. Assim como para Protágoras, tudo é relativo à vontade de cada um. Então, nesse contexto, esses filósofos aqui, eles vêm contrastar mesmo a ideia de Sócrates, porque o tempo todo, nas suas pesquisas, nos seus estudos, Sócrates procurava caminhar em busca da verdade. O lema de Sócrates era buscar a verdade, diferentemente dos sofistas que falavam sobre, inclusive, Gorgias, que dizia que tudo é relativo à vontade de cada um.